Bonjour! Estamos no 8º arrondissement de Paris e a estátua ao fundo é de Georges-Eugène Haussmann, um personagem francês bastante conhecido aqui por seus feitos urbanísticos. Paris experimentou uma grande transformação a partir de meados do século XIX. Flanando por suas largas avenidas hoje, podemos dizer que Paris permanece, de certa forma, uma cidade do século XIX. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. No nosso passeio, vamos falar um pouco sobre o projeto conhecido como a Paris do Segundo Império, ou a Reforma Haussmanniana. A modernização da capital francesa durou 17 anos, entre 1853 e 1870. Neste período, foram construídos 64 quilômetros de vias públicas, 20 mil prédios foram destruídos, 30 mil erguidos, 80 mil árvores plantadas, 600 quilômetros de esgotos perfurados. A superfície da capital francesa duplicou, assim como a população, estimada em 2 milhões de habitantes em 1870. Paris cresceu de 12 para 20 arrondissements, com a anexação de municípios vizinhos. O projeto foi realizado pelo imperador Napoleão III, sobrinho de Napoleão I, e pelo prefeito do Sena, Georges-Eugène Haussmann, o barão Haussmann, nomeado pelo imperador para realizar os trabalhos. Napoleão III queria modernizar Paris. Ele morou em Londres de 1846 a 1848. O imperador viu em Londres uma grande capital de um país transformado pela Revolução Industrial. O projeto era ambicioso: novas ruas, avenidas e boulevard, padronização das fachadas, espaços verdes, mobiliário urbano, rede de esgotos e abastecimento de água, equipamentos públicos e monumentos. Uma lei de 1841 sobre expropriações por utilidade pública e o recurso sistemático ao crédito sustentaram a política municipal que mudou a cara de Paris. Apoiada por parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, Paris tornou-se um importante canteiro de obras. A espinha dorsal do sistema econômico é o banco. O trabalho de Haussmann será, portanto, decidido e supervisionado pelo Estado, realizado por empresários privados e financiado por empréstimos. A transformação foi realizada por razões sanitárias, mas também para controlar as frequentes revoltas que ocorriam na cidade. Apesar de fortes vestígios da Idade Média, Paris já não era uma cidade medieval. O que havia era um forte adensamento causado por uma superpopulação. O centro antigo, onde fica a Ile de la Cité, e a região do Centro Pompidou, era insalubre. As ruas estreitas dificultavam o trânsito e as casas acomodam uma população cada vez mais pobre. 2 epidemias de cólera devastaram a cidade em 1832 e 1849. Além das questões de saúde, a vida política francesa era tensa naquela época. Paris registrava revoltas populares com frequência. A geografia urbana, de certa forma, favorecia as insurgências e a formação de barricadas. Foi também por conta disso que Napoleão III decidiu combinar a modernização de Paris com um projeto para controlar quaisquer revoltas que pudessem desestabilizar o poder. Ao demolir e reorganizar o antigo centro de Paris, Napoleão III destruiria os focos de protesto. Os novos bairros dificultariam a organização de rebeliões.
Embelezar, ampliar e higienizar Paris. Este é o slogan das obras de Haussmann, que começam no dia 29 de junho de 1853. Estamos na região do Palais Garnier, o Ópera de Paris, construído durante o Segundo Império. Tudo aqui foi transformado com a reforma urbana da segunda metade do século XIX. Haussmann era obcecado pela linha reta, o que foi chamado de culto ao eixo no século XIX. Por isso, percebemos os eixos e a divisão de Paris como se fossem em fatias. Do alto do Arco do Triunfo, percebemos esta padronização. Selecionamos algumas imagens de arquivo para ilustrar. Aproveitamos também uma grande maquete reproduzindo o entorno do Ópera de Paris, exposta no Museu d'Orsay, para mostrar um pouco mais sobre o estilo haussmanniano. Com a colaboração de renomados arquitetos e engenheiros parisienses, Haussmann projeta uma nova cidade. Assim, edifícios de pedra em tom creme, alinhados e proporcionais, entram em cena, formando blocos irrigados por praças e fileiras de árvores. No caso do Ópera de Paris, a ausência de árvores na Avenida do Opéra é proposital para valorizar o edifício. As regras são rígidas. Os chamados immeubles de rapport, prédios com apartamentos para várias famílias, e os hôtels particuliers, mansões para uma única família,
destacam-se como modelos de referência. A altura dos prédios deveria ficar entre 5 e 6 andares, para facilitar o alinhamento com as sacadas na mesma altura. Cada prédio segue o mesmo padrão: térreo e mezanino mais fortificados, segundo andar com uma ou duas varandas, terceiro e quarto andares no mesmo estilo, mas com janelas menos enfeitadas, quinto andar com varanda giratória e sem decoração, e sótão a 45 graus. A gradação estética dos edifícios é paralela à gradação social. Os mais ricos moravam nos primeiros andares, os empregados nos andares mais altos. Esperamos que tenham gostado do nosso passeio pela Paris Haussmanniana. Encerramos aqui. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Até um novo vídeo com dicas de como organizar melhor a sua viagem. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias sobre a cidade pela qual nos apaixonamos. Tchau!